Novembro Azul é símbolo da luta contra o câncer de próstata, alvo ainda de muito preconceito entre os homens. O assunto pode até gerar piada, mas câncer de próstata é coisa séria. Em meio a reclamações dos estudantes sobre o transporte público de Campinas, a nova tecnologia QR Code é instalada nos ônibus. Grupos de ciclistas reúnem cada vez mais integrantes e ganham espaço em diferentes regiões da cidade. Esses destaques e muito mais você confere agora. Eu sou Carolina Cunha. Eu sou Isabela Pedreira e essa é mais uma edição do Espelho Urbano. Carol, vamos começar falando de um assunto sério, o câncer de próstata. Neste ano, o Novembro Azul ganhou mais visibilidade, mas o assunto ainda é considerado tabu. Veja como é importante quebrar o preconceito na reportagem de Sara Barros. Você já ouviu alguma brincadeira sobre o exame do câncer de próstata? Já, bastante. Já, várias, né? Não é a gente que está sempre no meio aí do povo, sempre tem, né? Principalmente do exame, o preconceito de exame de toque, né? Sempre tem, né? Isso é inevitável. Isso aí acho que todo mundo, né? Todo mundo. Não tem quem não faça piada. O assunto pode até gerar piada, mas câncer de próstata é coisa séria. No Brasil, 1 a cada 6 homens é alvo da doença. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2016 foram 61.200 novos casos. Além disso, ele é o 6º tipo de câncer mais frequente no mundo. Entre esses está o caso deste empresário, que descobriu o câncer quando tinha 47 anos. Ele conseguiu vencer a doença e hoje, 5 anos depois, relembra como recebeu a notícia. E eu fui fazer os exames de rotina. Então, a primeira vez que eu fiz meu PSA, estava com 46 anos, deu acho que 2,2, 2,3. Então, de tanto ser pego no pé pela minha mãe, pela minha esposa, fui fazer o exame e nele constatou que tinha dobrado o meu PSA. Então, de 2,3 foi para 5,4. Foi efetuado o exame de toque. O exame de toque constatou uma alteração. Foi pedido o exame de biópsia. Na biópsia constatou-se o câncer de próstata. Segundo o urologista Érico Rouvari, a divulgação realizada pelo Novembro Azul traz resultados. Mas é preciso se atentar para que este assunto não seja esquecido nos outros meses do ano. Quando entra agora esse mês de novembro, pela mídia, tudo, existe uma tendência a você disseminar mais esse conhecimento, esse alerta para os homens. O câncer de próstata se dá pela multiplicação desordenada das células desse órgão. A doença atinge principalmente homens acima dos 50 anos. Mas recomenda-se que o exame periódico comece a ser feito a partir dos 40, para quem não tem histórico familiar, e a partir dos 30, para quem tem. Pensando nisso, o médico ainda fala sobre a necessidade de perder o tabu que ronda o exame. O homem tem que perder essa vergonha. É um exame muito simples, rápido, praticamente indolor, não causa nenhum constrangimento para o paciente e ele deve ser feito. Valdeni conta que não apresentou sintomas antes da descoberta. Por isso, frisa a importância de fazer o exame regularmente. A partir dos 40 para qualquer um. Quem garante que você vai ser o primeiro caso da família? E agora mudando de assunto. Carol, você já ouviu falar no termo fake news? Olha, eu tô ouvindo bastante ultimamente. Pois é, apesar disso, há muitos que não sabem o que significa. Por isso, a repórter Isadora Carniel nos explica isso e muito mais no Conectados de hoje. Confira! Olá, eu começo Conectados de hoje falando sobre um dos assuntos mais comentados de 2017, as fake news. O termo foi tão utilizado que já é até considerada a palavra do ano por um dicionário britânico, que vai inclusive incorporar a expressão na próxima edição. Em 2017, as menções de fake news cresceram 365%. O termo tem relação com as notícias falsas difundidas principalmente nas redes sociais. Sabendo disso, precisamos estar sempre atentos com a procedência da informação que lemos nas redes sociais. E agora uma notícia triste para os amantes de fotografia. A fabricante de câmeras e equipamentos fotográficos Nikon anunciou em novembro que vai deixar de vender seus produtos no Brasil a partir de 2018. A empresa, que já realizava as vendas apenas pelo site oficial, disse em nota que a medida faz parte de uma reestruturação global para otimizar as estruturas de pesquisa e desenvolvimento. Apesar da decisão, os serviços de assistência aos clientes e assistência técnica vão continuar a ser fornecidos aqui no Brasil. Pois é, são os efeitos da tecnologia e das fotografias tiradas pelo celular.
O novo aplicativo, que será lançado no Brasil em 2018, promete ajudar mulheres vítimas de violência no transporte público. O Nina, em homenagem à cantora Nina Simone, ícone de luta e resistência feminina, ao ser acionado, emite um alerta às pessoas próximas da vítima, informando a localização, o horário, a linha do ônibus e qual tipo de violência a usuária está sofrendo, verbal, física ou sexual. Além disso, o dispositivo cria um mapa informativo que permite acompanhar os casos de abuso contra a mulher no transporte público. Para se cadastrar no Nina, as mulheres precisam apenas dar uma conta no Facebook. Termina aqui mais um Conectados. Agora vamos falar sobre transporte público, superlotação, atrasos e infraestrutura precária. Essas são algumas das muitas reclamações dos universitários que usam ônibus em Campinas. Pois é, tudo isso acontecendo e a verba que a INDEC poderia usar para resolver esses problemas é investida em uma nova tecnologia. Mas será que ela vai ajudar a população? A reportagem é de Júlia Bucheroni. Os 600 mil passageiros que usam o transporte público diariamente têm que se adaptar a mais uma mudança. O preço é alto, mas calma, não é um aumento na passagem. Desde setembro deste ano, toda a frota de ônibus de Campinas opera com o sistema QR Code, que em inglês significa Código de Resposta Rápida. R$1,5 milhão foram investidos no sistema, que permite aos usuários pagarem as tarifas com esse código bidimensional, que está presente tanto nos tickets em papel quanto no aplicativo. Os tickets já estão disponíveis em 400 pontos de venda, em locais movimentados e terminais. A aquisição pelo aplicativo ainda está em fase de teste e gera dúvidas, mesmo entre os jovens que estão sempre ligados à tecnologia. Se caso, por exemplo, eu esteja de madrugada à noite e não tenha um 3G ou algum lugar aberto para comprar um QR Code, eu vou poder pegar o ônibus? Como que isso vai funcionar, entendeu? Além das dúvidas em relação à eficiência da iniciativa, os estudantes questionam a necessidade do investimento no QR Code, já que ainda existem inúmeros problemas de infraestrutura. O negócio de passar o ticket sempre dá problema, é bem complicado, falta muito espaço às vezes, os bancos bem precários, então é bem ruim. Mais uma coisa que eu sofri muito, principalmente nos horários da noite, é quando o ônibus não passa. Normalmente são atrasados, eles pegam algum caminho mais rápido e tal e não passam nos pontos. Os estudantes pedem por uma frota mais organizada e com maior número de veículos à disposição. Pela nossa experiência, isso não é necessário. A gente tem esse acompanhamento anual, né? Nós temos um tremendo contato com as principais universidades da cidade e já existe essa troca de informações. Além do incômodo, o descumprimento de horários acarreta na superlotação dos ônibus, situação que gera problemas graves. Tinha o segurador, que todos os seguradores são amarelos, são indicados com amarelo, ou seja, você acredita que você pode segurar, estava segurando ali. Aconteceu, ele abriu a porta, prendeu meu braço no primeiro momento. Daí eu gritei, motorista, abre a porta de novo. Aí eu consegui tirar o braço. Só que, claro, aquilo foi um aviso, não coloque a mão aqui. Só que não tinha onde eu segurar, então eu continuei segurando ali. Só que na segunda vez que eu continuei segurando, aconteceu a mesma coisa. Não foi no mesmo instante, mas depois de um período aconteceu a mesma coisa. Só que dessa vez eu não consegui tirar o braço. E eu falei, motorista, abre a porta. E todo mundo gritando porque estava vendo o que estava acontecendo. A minha sorte, na verdade, era com uma parede de vidro, porque se fosse uma parede de metal, como a porta estava fazendo esse movimento, porque ela fecha nesse movimento, ela estava pressionando meu braço. Se fosse uma parede de metal, provavelmente meu braço ia ficar estraçalhado. Como era vidro, pressionou o vidro estourou e eu consegui tirar o braço. É claro que todo mundo gostaria de andar o tempo todo num veículo muito mais confortável, talvez com ar-condicionado, sentado, etc. Só que isso tem um custo que não é possível ser pago pela população. Eu peguei o ônibus no horário de pico, entre as 6 e 7 horas da noite, estava voltando da faculdade. Quando eu volto da faculdade, eu volto com mochila, com fichário, então entrar no ônibus parcialmente lotado ou totalmente lotado é muito difícil com esses materiais, porque não tem onde você segurar, não tem onde você apoiar. Em alguns horários ele tem mais passageiros do que seria o desejado, mas não tem nenhum caso de superlotação, de um carregamento acima do desejado, entendeu? Chega até a dar raiva, porque você sabe que as pessoas precisam disso, e quanto mais as pessoas precisam disso, menos eles cuidam, então isso é muito complicado. E, na verdade, agora, depois desse acidente, eu aprendi a lidar com o ônibus. Então, assim, para não pegar o ônibus lotado, tem que pegar esse ônibus em pontos bem anteriores do que ele passa, porque senão você não consegue entrar no ônibus.
Segundo a INDEC, o QR Code foi instalado para extinguir o dinheiro como forma de pagamento e, assim, diminuir o índice de assaltos dentro dos ônibus. Mas a população, como vimos, cobra atenção para os outros problemas que também são urgentes. E nós vamos agora para um breve intervalo. No próximo bloco, você confere uma reportagem sobre um preparador físico que está ajudando os atletas de Campinas. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. O Espelho Urbano está de volta. Campinas perdeu os representantes olímpicos após a Rio 2016 e deixou quem busca por apoio no esporte praticamente na mão. Confira na reportagem de Júlia Rodrigues. Centro de treinamento abandonado, pistas de corridas irregulares, riscos de sofrer uma lesão e falta de apoio por parte da prefeitura. Quem deseja se tornar um atleta em Campinas precisa enfrentar todos esses obstáculos. Hoje, como atleta amadora, eu sinto bastante essa dificuldade de ter apoio. Eu e meu marido, nós somos atletas de performance e nós não temos apoio nenhum, da prefeitura muito menos, não tem nenhuma iniciativa da prefeitura em apoiar os atletas amadores. E então nós buscamos, entre diversas empresas de lojas de suplementos, clínicas, marcas esportivas, algum tipo de apoio que nos ajude a superar as dificuldades dos treinamentos e melhorar a nossa performance. Formada em Educação Física, Rafaela Damasio sempre foi amante das maratonas, mas correr 20 quilômetros não chega nem perto da dificuldade que tem sido encontrar algum tipo de apoio e estrutura. A gente buscou várias empresas, levou vários nãos, mas no meio do caminho apareceram algumas pessoas que acreditam no esporte amador. A falta de um lugar adequado para treinamento pode acarretar em prejuízos principalmente para os atletas amadores. Tem a parte do desequilíbrio muscular, que pela pista, pelo treino, não tem a estrutura certa, não tendo a estrutura adequada, acaba desequilibrando a parte muscular, tudo, porque não tem um acompanhamento com o educador físico, com o fisioterapeuta, parte nutricional também nas provas, acaba gerando a lesão por estresse, por fadiga. Uma solução encontrada para driblar a falta de apoio da Prefeitura de Campinas é o trabalho encontrado em clínicas como essa, onde os atletas conseguem se condicionar em busca da alta performance. E é muito escasso esse mercado aqui na nossa região. Então a ideia de montar a clínica é realmente ter esse diferencial de trabalhar com esse público específico para dar um suporte tanto na parte de recovery, reabilitação e fortalecimento muscular e resistência. Após anos de dedicação ao vôlei como preparador físico, Manuel Nunes decidiu usar os conhecimentos para ajudar os atletas que não encontraram apoio na sua trajetória. A exemplo de Rafaela, outros 10 esportistas receberam ajuda dos profissionais. A gente já está desde maio com acompanhamento dos profissionais aqui da clínica e esse apoio veio assim numa hora que a gente estava realmente precisando e nos ajudou muito. Com tudo isso que a gente viu, o sonho olímpico até parece distante, mas graças ao trabalho de quem ainda acredita no esporte, o pódio pode estar cada vez mais perto. O objetivo é capacitar as pessoas para que futuramente elas possam estar nas Olimpíadas. A Prefeitura informou que o Centro de Treinamento de Alto Rendimento é de uso exclusivo de atletas profissionais. A Secretaria de Esportes não informou a quantidade de atletas que utilizam o espaço. E por falar em atletismo, vamos ver agora como as pessoas estão se preparando para enfrentar a maratona de confraternização de festas de fim de ano. A repórter Thaís Lopes foi às ruas. Confira. Para você, Natal é sinônimo de comilança? Bastante. O pessoal come bastante, né? Aproveita essa época e desconta tudo na comida. Para não pegar aquelas gordurinhas a mais da época do ano, você pretende fazer alguma atividade física, encarar uma dieta?
Como as maiorias das academias acabam fechando, né, eu opto por fazer um treinamento funcional em casa mesmo, que é rapidinho. Para fugir daqueles quilinhos a mais que a data proporciona, você tem algum plano de praticar atividade física ou fazer uma dieta? Não, não tenho não. Eu até já sei o que eu vou ganhar de Natal. Peso. Ah, é? É, peso. Acaba que a confraternização é sinônimo de comilança, sim, também. Para tentar fugir daqueles possíveis quilinhos a mais, vai recorrer à prática de exercício físico ou alguma dieta? A prática de exercício físico eu acho muito importante. Comilança? Sempre é, né? Mas tem que manter a forma. Preciso da atividade física, estou sedentário há muito tempo, moça. Natal é sinônimo de muita comilança? Na verdade, não seria, não deveria ser, e acaba sendo, né? Você está pretendendo fazer algum exercício ou encarar uma dieta? Exercício, muita fruta, muita água. Pois é muita comilança mesmo. Mas agora vamos falar de uma comida mais saudável. Os alimentos orgânicos ganham espaço entre os consumidores e agora até nos supermercados. Confira na reportagem de João Nicodemos. Uma pesquisa feita pela Greenpeace no mês de outubro mostrou que 60% dos alimentos testados na cidade de São Paulo contêm resíduos de agrotóxicos. Os resíduos irregulares também sujeitam o consumidor a uma intoxicação crônica mediante um consumo regular em quantidades razoáveis diariamente durante um período prolongado. Esses dados mostram também que 36% dos produtos pesquisados continham algum tipo de irregularidade e até um agrotóxico proibido no Brasil. Será que isso reflete a realidade do país inteiro? A Ceasa, por exemplo, recebe produtos de 925 municípios do país. Os produtos que são recebidos aqui refletem os programas de análise de resíduos de agrotóxicos feitos no país inteiro. Em Campinas, diante desse cenário, cada vez mais famílias passam a inserir produtos orgânicos em seu dia a dia. Se você fizer um exame de consciência, o custo-benefício desse investimento numa alimentação mais saudável, uma alimentação orgânica, compensa muito, porque nós estamos falando da nossa saúde. Você paga mais caro, você escolhe melhor, você não desperdiça, é todo um ajuste que a gente faz nos hábitos. Com essa mudança de hábitos, o mercado de orgânicos cresce em Campinas. Existem hoje 17 feiras orgânicas na cidade, como esta aqui em Barão Geraldo. Eu faço feiras há 10 anos, né? E migrei da produção, não só, antes eu só produzia. E aí eu fui migrando para a feira para agregar valor na produção, né? E aí consegui vender o meu produto melhor. E o comércio de alimentos orgânicos tem aumentado tanto que tem até empresas entregando na casa dos clientes, como é o caso do Felipe. Apesar de os produtores trabalharem em rede na cidade, existe uma diferença de preço entre os orgânicos das feiras e dos supermercados, mas todos custam mais que os alimentos comuns. Existe então o mercado do orgânico, ele tem basicamente duas categorias, né? Ele vai ter o mercado que é direto do produtor, que você compra. Esse vai ter um preço praticado, que ele vai ser um preço mais estável e ele não vai ter uma oscilação ao longo do ano. E aí a gente consegue acessar o produto orgânico também nos supermercados. A busca por uma alimentação orgânica está cada vez maior. Entretanto, isso pode acabar pesando no bolso. Nesse mercado, por exemplo, alguns alimentos que não contêm agrotóxicos chegam a custar até 7 vezes mais que o comum. O alho, por exemplo, custa 3 vezes mais. A batata custa 4 e o quilo da cebola chega a custar 5 vezes mais que o comum. A gente está tendo um bom retorno na loja, principalmente a área de naturais. Então a gente vai aumentar uma área de naturais para a gente atender a demanda dos clientes. E no próximo bloco você confere as dicas culturais do mês de dezembro. Fique aí, voltamos já. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras.
A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. E vamos agora para o último bloco. As pessoas sempre prometem começar o ano praticando exercícios físicos, não é, Isabela? É, Carol. O repórter Cleiton Lino mostra que os grupos de ciclismo podem ser uma alternativa para quem quer cumprir essa promessa. Com horários de verão, os dias ganham mais horas de sol. Um convite para práticas ao ar livre, como o pedal, que conta com mais de 20 grupos em Campinas. O ciclismo, um esporte predominantemente solitário, pode ganhar novas características quando praticado em grupo, como a maior segurança, incentivo para continuar a prática, além de fazer novas amizades. Se você acha que o ciclismo é chato, esse pessoal aqui está para mostrar que é bem diferente. Entre os grupos, existem opções para todos os gostos, pedalar na cidade ou, para os mais aventureiros, nas trilhas. O grupo Pangas Bikers é urbano e se encontra de quarta à noite e sábado à tarde, saindo da Avenida Barão de Itapura e percorrendo o bairro do Taquaral. Márcio Bazeio, do grupo Pangas, mescla o melhor dos dois mundos e diz que prefere pedalar em companhia de amigos. Pedalando com um grupo, você vai tendo cada vez mais amizade, tendo melhores relacionamentos, né? A enfermeira Maria Duarte, depois que entrou no Pangas, fez da bicicleta mais que um hobby. Já é um estilo de vida, né? Porque depois que você começa a pedalar, você incorpora isso na sua vida e você não quer outra coisa. Que aquilo se torna parte da sua vida. Os grupos que pedalam se organizam de forma independente e a Secretaria de Esportes auxilia apenas em casos excepcionais, como eventos. Os grupos, eles se organizam de forma meio autônoma e quando precisa do poder público para fazer algum evento ou então fazer alguma ação de uma magnitude um pouco maior, aí eles procuram a Secretaria de Esporte para a gente acionar os outros órgãos. Já o grupo Ecos Bikers, que optam pela trilha, também se encontram de quarta à noite e sábado à tarde, saindo da Praça do Coco, em Barão Geraldo, e entrando nas trilhas das fazendas ao redor do bairro. Para esses encontros, eles possuem uma página no Facebook e um grupo no WhatsApp. Patrícia Terra, integrante desse grupo, prefere as trilhas na hora de pedalar, por conta da segurança. Na cidade, são os motoristas não respeitarem ainda, né? A gente pedalando e não tem muito espaço, não tem muita ciclovia, não tem uma sinalização na cidade inteira, tem alguns lugares, agora estão fazendo um pouco de ciclovia. Patrícia pedala há mais de 9 anos e a paixão pelas duas rodas levou a abrir uma loja especializada. E a gente viu tudo de bom, né? Unir o útil ao agradável, que a gente ama, o esporte e um jeito de trabalhar também no que ama. A Denilson, integrante recém-chegado no grupo de Patrícia, diz que emagreceu e ganhou mais qualidade de vida desde que começou a prática. Estava tendo alguns problemas com pressão, né? Umas quedas de pressão. E aí comecei o pedal com o pessoal aí do Ecos, né? Às quartas-feiras. E aí começou a voltar, a minha saúde começou a melhorar, a saúde começou a ficar legal, a disposição melhorou bastante, né? Em termos de peso também, emagreci 10 quilos já, né? Em pouco tempo. E tá sendo ótimo. Olha, é tanto pedalar que me bateu até uma fome, viu, Isabela? Você conhece a culinária africana? Africana ou afro-brasileira? Porque eu sei que tem uma diferença, né? E esse é o tema da entrevista de hoje com a repórter Natália Fernandes. No dia 16 de dezembro acontece o 3º Festival de Culinária Afro-Brasileira e Africana. Hoje a gente conversa com Marcelo Reis. Ele é chefe de cozinha e realizador do festival. Marcelo, obrigada por ter nos recebido. Marcelo, quais são as principais características da culinária africana? As principais características da culinária africana começa pela base dos ingredientes, como o milho, o arroz, o feijão. Temos também o uso das raízes, né? A gente usa a mandioca, o inhame e também o uso do quiabo, né? Que a gente costuma falar que o quiabo é mais antigo do que a África. Quando a gente fala da culinária afro-brasileira, aí sim a gente fala uma transformação da culinária através do tempo, né? Da casa grande, das escravas que estavam naquele momento dentro da cozinha. Então isso é uma questão de adaptação, de uso de ingredientes no qual elas usavam na África e aqui não tinha, então teve essa adaptação da culinária africana e foi se transformando na culinária afro-brasileira. Marcelo, e sobre o festival, como surgiu a ideia?
O festival, a gente trabalha com a questão da culinária afro-brasileira e africana, e o festival surgiu através de trabalharmos e divulgarmos dentro da cidade de Campinas a culinária africana. E também, não só a culinária, mas também o empreendedorismo afro dentro da cidade de Campinas, lógico, através da gastronomia, que é o foco principal do festival, mas também das outras vertentes, moda, artesanato, música e outro desenvolvimento étnico-racial em geral. Como nas edições anteriores, como foi a receptividade do público? Olha, nas duas primeiras edições me surpreendeu, né? A receptividade do pessoal, né, do público, com a questão da culinária, né, porque é uma culinária que na maioria não é muito conhecida, né? Mas a receptividade do público foi maravilhosa. Um público bastante expressivo. Na segunda edição a gente conseguiu superar a primeira e agora no terceiro a gente espera que seja melhor. E você tenta passar alguma mensagem por meio dos pratos que você prepara? Sim, todos os pratos, quando eu faço um prato da culinária africana e um prato da culinária afro-brasileira, a gente tenta passar através de cada prato, através de cada ingrediente, sim, uma questão histórica de um povo dentro de cada prato servido aqui no Espaço Saberes e Sabores. Anote aí! O terceiro Festival de Culinária Afro-Brasileira acontece no dia 16 de dezembro, do meio-dia às 9 da noite, na Estação Cultura. E nas dicas de hoje, a repórter Kátia Apolinário nos leva ao Museu de Arte Contemporânea e mostra o que acontece de melhor em Campinas neste mês de dezembro. Você já conhece a Feira Mundo Mix? A próxima edição acontece na Estação Cultura. Não perca! Organizada pelo Mercado Mix desde 1994, a feira hoje é o maior evento de economia criativa, oferecendo produtos artesanais, artigos de moda, decoração e uma gastronomia diversificada para agradar a todos os públicos. A próxima edição é especial de verão e acontece na Estação Cultura nos dias 9 e 10 de dezembro, do meio-dia às 9 horas da noite. Prefere música? Não tem problema. No dia 15 de dezembro, a banda Rosa de Saron faz a sua última apresentação acústica da turnê no Teatro Castro Mendes. A banda é pioneira no rock cristão e está na estrada há 28 anos. Informações sobre a venda de ingressos pelo telefone 019 3256 4388. As telinhas também não deixam a desejar no último mês do ano. O Sesc Campinas recebe a 41ª Mostra de Cinema Internacional. La première fois que tu m'as regardé, tu te souviens? A mostra conta com filmes como o drama francês O Amante de um Dia, dirigido por Philippe Garrel. E o enredo conta a história de uma jovem que volta para a casa de sua família e agora tem que lidar com a presença da amante do pai. O evento vai até o dia 20 de dezembro e a programação completa está disponível no site do Sesc. Papa, c'est quoi la fidélité? Certains sont fidèles à des choses qui n'ont aucune importance pour d'autres. Mudando de uma tela para outra, aqui no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, você pode conferir a exposição A Vanguarda por Tomás Perina. O espaço apresenta 80 obras do artista campineiro que criou uma linguagem pictórica ímpar ao prezar pela simplicidade e ao cruzar os limites entre o figurativo e o abstrato, como, por exemplo, nestas telas que compõem a coletânea Paisagem. A exposição vai até o dia 30 de dezembro e a entrada é gratuita. Agora confira algumas dicas da programação de Natal em Campinas. No dia 7 de dezembro, a família Lima apresenta o show Natal em Casa, com os principais hits natalinos. O evento acontece no Teatro Iguatemi Campinas às 8 horas da noite e a meia entrada custa R$ 50. Já o Shopping Dom Pedro traz o espetáculo O Fabuloso Circo de Natal, que mistura o Natal com o estilo circense para entreter o público. O espetáculo pode ser conferido aos domingos e terças-feiras, às 8 horas da noite até o final do mês de dezembro.
Dá pra ver que são muitas opções de eventos para esse início de férias. Essa edição do Espelho Urbano fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau! Tchau!